Boa tarde, pessoas do nono ano. Nós hoje vamos começar o conteúdo, né, de 2021. Como já foi falado, o conteúdo de 2021 do nono ano, ele não vamos começar com o conteúdo necessariamente da série. Nós vamos começar com o conteúdo da série anterior, do oitavo ano. Uma revisão para reforçar, porque nós somos pegos de surpresa, né, no ano passado, com a questão da pandemia, e aí optamos por. A Secretaria de Educação optou por fazer uma revisão dos conteúdos do ano passado. O livro do oitavo ano, creio que vocês devem ter, se caso não tenha, tem que pegar na escola, pelo menos para esse primeiro bimestre. Eu vou começar pelo capítulo 2, com o assunto de história moderna, né? Vou compartilhar aqui com vocês, que é o iluminismo, né? O iluminismo é um assunto do oitavo ano, né? Eu vou iniciar com ele e espero que vocês possam gostar. Vamos lá. Primeiramente, para nós chegarmos até o assunto iluminismo, vamos falar um pouquinho da nossa atualidade, porque assim a gente consegue entender como é que funciona, como é que surgiu esse movimento chamado de iluminismo. Então, vocês podem observar a imagem aí, né? Creio que dá para vocês verem. A imagem é da Praça dos Três Poderes, né? No Distrito Federal, de Brasília, né? Aqui tem uma pergunta. Você conhece esse lugar? Claro que todo mundo conhece, né? Brasília. E essa é a famosa Praça dos Três Poderes. Então, essa Praça dos Três Poderes está localizada a sede dos três poderes, né? Que poderes são esses? O executivo, né? Que tem um presidente à sua frente. O prédio é o quê? O Palácio do Planalto. O legislativo, que aí é presidido por deputados e senadores, Congresso Nacional, e o judiciário, né? Pelos ministros, né? Da Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição, a Constituição que foi feita, né, em 1988, portanto, ela tem mais de 20 anos, a nossa Constituição, ela estabelece que o poder do Estado vai ser dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, encarregado de governar e administrar os interesses públicos. Legislativo é responsável pela elaboração das leis. E judiciário é responsável pelo cumprimento das leis e zela pelos direitos dos indivíduos. Então, o nosso Estado brasileiro, ele está organizado e o poder desse Estado está dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Ok. Além dos três poderes, a Constituição afirma que o Estado brasileiro é laico. O que significa laico, pessoal? Não é vinculado a nenhuma religião e assegura ao povo a liberdade religiosa, né? Você tem o direito de professar qualquer tipo de religião, liberdade de opinião, você pode exprimir sua opinião, de pensamento, entre outros. Vamos refletir um pouco. As pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados pela lei quando os três poderes foram criados. Então, assim, nós estamos falando da atualidade, mas nós vamos descobrir agora, a partir desse assunto chamado iluminismo, quando os três poderes foram criados, né? A divisão dos três poderes e as garantias asseguradas pela Constituição tem suas origens no século XVIII, com o surgimento de um movimento que ficou conhecido como iluminismo. Então, assim, essa divisão em executivo, no caso do Brasil, executivo, presidente, legislativo, deputados, senadores e judiciário, os ministros da Justiça, da Corte Suprema máxima do país, essa divisão foi criada no século XVIII, justamente por pensadores que queriam uma melhora
né, na organização política dos lugares onde eles moravam, dos países, dos reinos, etc. Então, agora vamos descobrir, né, vamos ter que voltar ao passado para descobrir como foi que se originou a divisão dos três poderes, bem como outras características, né, políticas, econômicas, que nós, muitas vezes, vivemos hoje e que fazem parte lá do passado. Então, a origem do iluminismo. Foi esse movimento, né, que foi o iluminismo, foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, que ficou conhecido como século das luzes. E o que é que acontece, pessoal? O pensamento iluminista, ele teve sua maior influência ou expressão na França. Depois ele se difundiu, né, pela América do Norte, que veio a dar origem aos Estados Unidos, influenciou também o Brasil. Então, assim, iluminismo, um movimento intelectual, né, é um movimento que pregava mudanças na sociedade do ponto de vista das ideias, das instituições políticas e econômicas, e os iluministas eram filósofos que desenvolveram essas ideias. De antemão, pessoal, eu falo a vocês que o iluminismo, esse nome iluminismo, ele tem muito a ver com a visão de esses filósofos achavam que eles viviam no mundo das trevas e precisavam iluminar esse mundo com o quê, pessoal? Com a razão, né? Claro, eles estavam falando das trevas da ignorância. Condições para o desenvolvimento do iluminismo. Revolução científica. A Revolução Científica, ela foi um marco, por quê, pessoal? Porque o homem ele passa a utilizar a razão, passa a utilizar a ciência em lugar das explicações que a igreja dava para tudo. A igreja, ela se metia em todos os campos do conhecimento e do saber e queria explicar tudo, muitas vezes sem ter conhecimento de causa. Como a ciência, a partir do século XVII, bem antes do século XVII, mas que teve um certo apogeu, vamos dizer assim, no século XVII, né, desde o seu nascedouro, a chamada ciência moderna, com descobertas em várias áreas, né, na física, na química, enfim, em várias áreas, ajudou, né, a desenvolver esse movimento iluminista. Nós passamos por um momento na Europa onde aquele modelo de rei absolutista que mandava em tudo, que dizia que estava acima de todos, estava começando a ser questionado, né? E outro marco, outra coisa que marca o movimento iluminista vai ser o quê? A ascensão de uma classe social chamada de burguesia que começa a crescer, né? Que começa a crescer perante a sociedade. Então, os pensadores iluministas criticavam o antigo regime. O que era o antigo regime, pessoal? O antigo regime era aquele modelo político que tinha um rei que mandava em tudo, que tinha uma nobreza muito privilegiada, né? Que tinha também a Igreja Católica com muitos privilégios e que mandava do ponto de vista religioso e político e etc. E até na economia, muita gente estava insatisfeita porque o rei fazia com que a economia ficasse nas mãos de poucos. Os iluministas pregavam contra isso e eles pregavam que a liberdade do ponto de vista da religião, do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia. Então, assim, contexto histórico, desde a Idade Média, aquela visão que a igreja passava, que a igreja tinha resposta para tudo, ela começa a mudar, né? E começa a vir aquela questão. Desde a Idade Média havia uma tentativa de conciliar a fé e a razão, e a partir da Idade Moderna a razão começa a predominar, né? Tem a questão da insatisfação com os monarcas, os reis que mandavam em tudo, né? Você não podia olhar diferente para um rei que ele poderia mandar arrancar sua cabeça. E além da questão da valorização da natureza, né? A busca por explicações baseadas na razão, né? Descobrir o mundo através da razão, não só por explicações religiosas. Esse é o contexto histórico do período do Iluminismo. O Iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensamentos valorizavam a ciência e a
racionalidade, usar a razão, como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. É aí que começa a ciência, a física, a química, a biologia, essa ciência moderna, né? Claro, a botânica, enfim, a partir do século XVII e no chamado século das luzes, século XVIII. Mas o que é luz? Luz é razão, né? E trevas seria ignorância. As luzes da razão. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Então, eles queriam que o povo começasse a entender que o rei, ele era falível. O que quer dizer, pessoal? Que o rei errava, que era como uma pessoa qualquer e que ele errando, ele poderia também sair do trono. Isso era impensável antes, porque o rei era quase um deus. Ou ele era considerado um enviado dos deuses, ou do Deus, melhor dizendo, né? Enviado de Deus. Enfim. Uma das figuras que ajudaram, né, nesse processo, ainda no século XVII, porque quando nós falamos de iluminismo, a gente está falando do século XVIII, que é o século das luzes, mas os precursores vieram no século XVII. Tem René Descartes, né, que ele diz: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Ele se baseava, ele dizia que tudo tinha que ser baseado na razão. E aí nós vamos ver, o iluminismo ele se desenvolveu muito na França, né? Foi o berço do iluminismo. A enciclopédia, né, que foi algo que até bem pouco tempo era algo bem interessante para estudar, porque ali se tinha todo tipo de conhecimento, que foi desenvolvida por dois pensadores franceses, Diderot e D'Alembert. A obra ela tinha 140 autores, entre eles nomes conhecidos do iluminismo, como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, e ela foi condenada pelo governo, mas ela só trazia conhecimento sobre todas as áreas, história, filosofia, botânica, enfim. Mas, pessoal, Diderot e D'Alembert, né, que organizaram e convidaram outros intelectuais para escrever a enciclopédia. A enciclopédia é como se fosse o Google da época, só para vocês terem uma ideia. O que mais? E o iluminismo defendia o quê, pessoal? Igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica? Todos iguais perante a lei, porque não havia igualdade entre o servo e o senhor, o nobre. Tolerância religiosa e filosófica, né? Liberdade pessoal e social, a pessoa ter a liberdade de pensar o que quiser. Direito à propriedade privada, porque muitas vezes pertencia a poucas pessoas ou até o rei. Defesa do contrato como mediador das relações sociais, uma sociedade mais séria, mais profissional, onde as coisas seriam mediadas mediante contratos, maior participação política da sociedade, porque o povo estava à margem da política, o povo não participava da política. E governo representativo. O que significa governo representativo? Que representa através do momento que o povo dá esse poder ao governante. Não que algo externo dá poder a ele e ele fica poderoso sobre todo mundo, né? E o que ele combatia? Ele combatia o absolutismo monárquico, por isso que ele pregava um tipo de representação que dividisse o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Isso foi criado por um pensador chamado Montesquieu. A intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, eles condenavam também, eles queriam que tivesse liberdade econômica. A tese do direito divino dos reis, eles também condenavam. Eles achavam que o poder, o rei não devia satisfação a Deus, ou tão somente a Deus, mas devia satisfação aos homens, que era quem dava o poder a eles. E a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé, eles também condenavam, porque eles diziam que a igreja não podia estar interpretando tudo no mundo. Era apenas uma instituição religiosa. Quem tinha que interpretar eram os pensadores através da razão, os estudiosos, os filósofos e etc. Os principais pensadores
foram Rousseau, Montesquieu, enfim, Voltaire, né? Foram os principais pensadores. Voltaire, ele pregava o princípio da ele pregava o princípio da igualdade de direitos, né? A liberdade de pensamento, a liberdade dos contrários conviverem, ou seja, eu penso de uma forma, você pensa de outra, né? Essa frase dele é muito importante. Ele diz: ó, posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, né? Isso é o princípio da igualdade de direitos, de liberdade de expressão e etc. Então, pessoal, vamos parar em Voltaire. Próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre o iluminismo. Espero que vocês entendam e qualquer dúvida podem colocar no grupo lá de WhatsApp, ok? Então, um abraço, uma boa tarde a vocês. Espero que vocês possam ter entendido e qualquer dúvida